Olá, minhas amigas, minhas besties, né? A temporada acabou, mas eu continuo agora com as besties, né? Que eu criei aqui um público de adolescente. E agora uma nova temporada, mais um episódio. E esse meu convidado, antes de apresentar, vou fazer um drama aqui, antes de apresentar ele, eu vou pedir para vocês compartilharem, se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra gente continuar produzindo mais conteúdo de qualidade, viu, gente? Eu não aprendi o sobrenome dele, então eu vou deixar ele se apresentar. Vinícius Rossignoli. Rossignoli, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar contigo. Obrigado por esse convite. Para mim é uma honra poder conversar com você. Cada dia que eu te conheço mais, é uma habilidade nova e uma pessoa mais incrível ainda que eu conheço. Oh, gente. Obrigada. Agora, a habilidade não falta em você, né? Porque eu fui fazer uma pesquisa, gente, da vida dele, para eu saber o que eu ia falar. A pessoa é publicitário, já participou do MasterChef, teve um programa de TV, se candidatou, ficou como suplente de um deputado federal aqui de Brasília. O que mais que eu não sei que você tem que contar aqui pra gente? Tem alguma coisa de motociclista, paraquedista, mergulhador, tudo isso com foco na gastronomia. Trabalhamos com projetos sociais, então tem muita coisa envolvida, mas tudo com um foco só, que é fazer pessoas felizes e resgatar a nossa identidade cultural através da comida. Ai, que delícia. Coisa que eu amo, né? Eu amo. Quem me conhece, quem acompanha um pouquinho lá das páginas lá do podcast, sabe que eu amo cozinhar. E já sei cozinhar muito bem, viu? As referências foram boas. E o MasterChef, eu nunca perdi. Eu lembro de ter assistido a sua temporada, que se eu não me engano foi a Maria Antônia. Isso, Maria Antônia vencedora. Junto com o menininho... O Hugo. Hugo, exatamente. Ele é bem novo, não é? Ou ele era novo, não, ele era novo, sim. Agora tá todo mundo velho, né? Até eu. Velho, não vou falar de idade, olha, não. 2018 já tem 5 anos, passa muito rápido. Passa. Foi a época que eu saí da música. Já tem 5 anos que eu tô... Então, é impressionante. E aí, vamos falar de como você chegou lá, então. Vamos iniciar assim. Como é que foi a ideia de você falar, vou lá, vou participar? Você já cozinhava? Você já tinha... Esse é um ponto interessante porque eu nunca pensei em trabalhar com cozinha. Nunca foi meu foco, nunca foi meu objetivo, mas a minha trajetória me trouxe até o momento em que o MasterChef me foi apresentado como uma possibilidade. E aí eu resolvi arriscar simplesmente para não passar pelo processo de arrependimento. Uhum. Do tipo, vou fazer porque não vai dar certo, mas vou fazer porque pelo menos não vou ter o remorso de não ter tentado. Então é uma daquelas etapas da vida que eu cumpri e dei o tiquezinho de falar assim, tentei, mas... acabou que deu certo, muito mais do que eu imaginava. É por isso que eu sou tão grato a Deus por essa trajetória. Porque hoje eu vejo que ele foi me lapidando, me dando os toques, me preparando para essa função. Uhum. Eu sou publicitário por formação e vim, então, trabalhando com projetos na área de jogos e depois na área de neuromarketing e, na sequência, eu caí na gastronomia. E desde então eu entendi que minha função de vida é fazer pessoas felizes através da gastronomia. Não tem como ficar infeliz comendo. Olha... Só se a comida for ruim, mas... Então... engraçado, né? A gastronomia deveria ser algo que as pessoas deveriam fazer por prazer. E quando você faz por prazer, é muito legal, apesar de dar muito trabalho. Então, como as gerações mais atuais estão querendo muito mais empregos do que trabalho... Verdade. Então, trabalhar, fazer gastronomia da forma como nós fazemos é muito complexo, é muito pesado. E isso cansa. Então, tem muita gente que faz pelo status, assim. Se acha que hoje ser chefe de cozinha tem um glamour. E não é glamour. Muito pelo contrário. Eu acho que hoje o patamar que nós conseguimos alcançar com o projeto é muito menos eu e muito mais a função do que propriamente falar, olha que bonitinho, dando entrevista em podcast porque é chefe de cozinha. Não, a realidade não é essa. A realidade é lavar panela, é lavar chão, é cortar dezenas de caixas de hortifrutos por dia. É trabalho pesado real para você poder atender o povo. E tem antes, né? Antes de estar na cozinha, tem toda uma logística, né? Tem. Como você disse. Você tem que selecionar bons ingredientes, você tem que saber o que você vai agradar, Você já teve restaurante? Como é que foi isso? Nós íamos abrir o restaurante em 2000. Tava tudo pronto pra gente poder abrir, tava com os investidores certos já. Só que, no ano que a gente ia abrir, que a gente ia começar a construção, veio a pandemia.
Nossa. E com a insegurança ou a incerteza do que viria pela frente ou por quanto tempo isso demoraria, nós resolvemos segurar, colocar o pé no freio. E aí, assim, os sócios, infelizmente, por causa do tempo, né, que a pandemia passou, eles tiveram problemas financeiros graves, então a gente acabou que não conseguiu levar o projeto à frente naquele momento. Mas é muito frequente agora as pessoas me pedirem, né, e perguntarem se precisa de investidor e tal. Só que eu não quero abrir um restaurante simplesmente por abrir. Eu acho que para você abrir um projeto como esse, precisa de pessoas que tenham mesmas afinidades e valores que você. Porque você entrou para um meio um pouco, assim, Não convencional. não convencional, um pouco exótico, né? Então, Porque você fez pesquisas, está trabalhando com coisas aqui do Cerrado, você faz pesquisas de onde tem os frutos, os os frutos que insumos, é você... isso. E é bom, e essa tua palavra foi perfeita, alimentos exóticos. E o meu trabalho é exatamente para que as pessoas, em pouco tempo, passem a tratar esses alimentos como, não mais como exóticos, mas como endógenos. Eu vou saber que eu estou vamos dizer, no ponto máximo do meu trabalho. Não é que eu vou concluir o trabalho, mas eu vou dizer que meus objetivos foram concluídos quando as pessoas passarem a consumir de maneira diária o que o Cerrado tem a oferecer. E a gente passar a entender que isso não é exótico, porque o exótico é aquilo que está fora. Uhum. Isso é nosso. Então, quando as pessoas consumirem isso de maneira corriqueira e fizer parte da cultura, aí eu vou saber que eu atingi o meu objetivo primário, que é essa valorização, esse resgate da cultura que nós temos. Até porque a gente está falando de 1.200 sabores. São muitos sabores, né? Alguns dos principais e mais saborosos do mundo estão aqui. E a gente conhece muito pouco sobre tudo isso. Então, a minha peregrinação, o meu dia a dia, a minha labuta é exatamente em cima disso. Apresentar para as pessoas e mostrar como o Cerrado é incrível. Eu tive uma experiência semana passada, mais um jantar apresentado para um grupo importante de pessoas aqui do Brasil. Foram 80 autoridades. E a experiência foi muito legal. Eu tenho um fettuccine de piqui, que o piqui vai na massa, Ai, eu adoro piqui. em que ele nunca teve rejeição. Nunca. E olha que para usar palavras como nunca e sempre eu sou chato. Eu já servi essa refeição para mais de 5.000 pessoas durante esses anos. E eu nunca tive uma pessoa que reclamou do prato. Mesmo aquelas que falam, odeio piqui. Sério? Juro para você. Porque é o seguinte, tudo é uma questão de como se faz, como se lida com o ingrediente. Então, quando você lida da maneira correta, o piqui é muito bom, desde que você tire aquele cheiro forte dele, que é o que mais incomoda as pessoas. E o que que deixa aquele cheiro? Ah, você me contou que tinha que fritar. Perfeito. O piqui, ele tem muita gordura. Por ter muita gordura, você precisa domar essa gordura. A gordura é volátil, né? Ela é mais etéreo, então quando você aquece ela solta aroma com muito mais facilidade. Se você cozinhar só na água, a água não mistura com óleo. Então ela vai aí impregnar o ambiente e afastar os vizinhos. Uhum. Então quando você começa fritando o piqui, você já doma muito o cheiro dele. Ou a utilização da cachaça. Porque a cachaça, Eu gosto. a cachaça, ela dilui o óleo. E por diluir o óleo, ela mantém o óleo presente nela. Então são duas formas de você começar a preparar o piqui. E aí você pode ir pro lado dos molhos ou pro lado das preparações como sobremesa, que ele vai dar sempre muito certo. Então, essa refeição foi feita para representantes de todos os estados brasileiros, com seus assessores. E foi sensacional, porque foram 5 horas de evento, com vários pratos diferentes, apresentando mais de 30 ingredientes do Cerrado, e a repercussão foi extraordinária. Genial também, né? Foi muito legal. Assim, e aí nós apresentamos tanto os insumos nativos do Cerrado, como alguns insumos que foram trazidos para o Brasil e que são pouco corriqueiros, ou que as pessoas pouco conhecem sobre eles aqui no nosso espaço. Porque uma das coisas que me doem quando a gente vai falar sobre Cerrado, ainda mais que mês que vem é o mês do Cerrado, dia 11 de setembro é o dia do Cerrado, então, por favor, pessoal, deem atenção para esse dia. Se você quer fruto do Cerrado, então dê a importância devida a esse bioma. E quando nos dizem que o Cerrado é formado simplesmente por árvores baixas, arbustos espaçados, gramíneas e árvores retorcidas, e um solo pobre, seco e infértil. Uhum. O que é uma mentira
absurda. Tanto é que hoje, um dos melhores vinhos do Brasil é produzido no Cerrado. Sério? 70% da balança comercial brasileira está em cima do Cerrado. Da agricultura brasileira. Então, como que eu vou dizer que um espaço como esse é infértil, é pobre? É porque o solo daqui ele é um solo mais restritivo. Por quê? Ele é mais ácido. Por consequência, você precisa de plantas que tenham adaptação maior a isso. Então, quando você pega uma alface tradicional e planta que ela não nasce, não é porque o solo é ruim. É porque a alface não aguenta a acidez do solo. Porém, se fosse um solo ruim, não bastava uma chuva cair para tudo ficar verde. Porque é uma característica das plantas aqui de terem essa adaptação a esse perfil de solo. Então, quando a gente oferece esse tipo de possibilidade para as pessoas, de experimentar o que o cerrado tem nativamente e também as suas variações de adaptação, como é o caso da uva, como é o caso da cevada, e de uma série de outros ingredientes, isso torna a experiência muito mais interessante, porque esse cardápio ele é um somatório de pratos e bebidas. Então nós servimos cervejas com frutos do cerrado, cervejas artesanais, e vinhos plantados aqui. Muitos deles que utilizam as águas, inclusive, do São Francisco. Que Então, legal. é uma experiência bastante profunda sobre o Brasil. Mas você iniciou esse estudo e essa vontade de seguir esse caminho antes do MasterChef ou foi depois que você teve esse interesse? Não, foi depois. Depois do MasterChef foi quando eu precisei me descobrir. 15 anos como publicitário, eu não sabia por onde seguir, se eu voltava para minha zona cinzenta e deixava a gastronomia como um hobby, ou se eu investia na gastronomia e usava a publicidade a meu favor. E aí, nesses percursos da vida, eu tive uma experiência muito bacana na Abrace. Fiz uma rodada de pizzas para as crianças de lá. E uma mãe veio chorando me agradecer que eu tinha salvado o filho dela. Eu tomei um susto. Falei, opa, como assim? Salvei seu filho. Eu fiz pizza. E aí, de lá para cá, eu entendi que minha função de vida é fazer pessoas felizes através da gastronomia. E foi por isso que eu fiz essa tatuagem aqui, para gravar na pele. Uma faca. Eu não te expliquei dela não, né? Não. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para a câmera. Se a câmera pega, se capta aqui. Dá para pegar numa boa? Vamos lá. Explicação rápida sobre essa tatuagem. São 3 utensílios de cozinha. Faca do chefe, cutelo e o fouet. E ao mesmo tempo são os comportamentos que eu preciso ter no dia a dia. Faca do chefe, versatilidade e precisão. Cutelo para quebrar os ossos da vida. E o fouet para misturar as pessoas. Esfera pessoal, profissional e espiritual. Os respingos da vida. Então eu fiz algo que me trouxesse, que me lembrasse todos os dias desse meu propósito. E aí, uma vez que eu realmente decidi seguir por esse caminho, eu fui decidir, ou melhor, tentar entender quem eu era na gastronomia. Isso tem uma coisa que me mata, é fazer a mesma coisa todos os dias. Ser a pessoa que... Isso não é uma crítica a ninguém que goste, tá? Sim. Isso aqui é uma característica minha. E não é que eu fico inventando coisa todos os dias, também não é esse o propósito. Mas eu digo, eu posso até cozinhar a mesma coisa todos os dias, desde que para pessoas diferentes, ensinando novidades para essas pessoas. Então, cada dia é uma experiência nova no mesmo tipo de cozinha. Só que aí, nesse trajeto, eu quis achar minha marca, minha identidade. Então, a cozinha francesa não me daria isso, a italiana não me daria isso, e nenhuma outra cozinha me daria isso. Até que eu, voltando para a fazenda, tive esse insight, sentado no fogão a lenha, que era onde eu cozinhava com a minha avó. E me veio a lembrança, porque ela comentava das viagens que elas faziam com os filhos, eram 12 meninos, de Tocantins até Brasília, e que 12 crianças, uma viagem longa, são quase 400 quilômetros nessa época, eram algumas semanas de viagem, eles precisavam comer algumas outras coisas fora do fardo que eles já estavam carregando. Então eles comiam muitos desses frutinhos que estavam na região, que estava na árvore. Minha tia até uma história que quebrou o dente comendo algum deles e tal. Então, ouvindo minha avó comentar sobre isso, foi que eu lembrei desse fato e fui buscar um pouco mais informações sobre o que é o Cerrado. E todo dia é um tapa diferente, todo dia é uma aprendizagem diferente, uma informação nova, é algo que nós infelizmente não sabemos e que torna esse ambiente hoje para mim um ambiente sagrado em todos os sentidos. Tanto em termos de alimentação, quanto em termos de fauna, de flora, de água.
e que a gente precisa cuidar, e não existe forma melhor de cuidar do meio ambiente que através da comida. E você continua levando isso, né? Você participa de vários projetos nos quais você ensina, o Mães do Campo, por exemplo, Perfeito? você ensina as mulheres a empreender com aquilo que se pode tirar Na região. da região, né? Uma das coisas que eu tenho como objetivo para esse trajeto, quando nós falamos ou quando vocês ouvem sobre o Cerrado, esse não é um projeto meu, ele passa a ser seu também, Aham. né? Porque eu não consigo fazer sozinho. Então eu preciso que as pessoas comprem a ideia, divulguem a ideia e acreditem nessa ideia. Então, o que eu não quero que aconteça com vários ingredientes brasileiros é o que já aconteceu, inclusive com patentes erradas que foram tentadas, onde as pessoas acham que por terem aprendido a dominar aquele ingrediente, o chefe passa a ser o dono daquilo. Do tipo, eu aprendo isso aqui, ou seja, essa gastronomia é minha. Não. Quanto mais pessoas souberem disso, mais isso se torna uma propriedade nossa. Apesar de já ser, mas tem poucas pessoas que têm esse conhecimento. Então eu quero que mais pessoas saibam disso. E a partir daí, transformem em novas técnicas, aprendam novas receitas, transformem isso em outros produtos, outros tipos de benefício para a sociedade. E, no final das contas, com isso a gente consiga erradicar a mortalidade infantil no Brasil por desnutrição. Porque não faz sentido crianças no Brasil morrerem de fome por falta de comida, porque não é falta de comida. A comida está disponível na cidade, no mato, basta conhecermos e sabermos como usar. Eu lembro de quando eu entrevistei a senadora Damares, que na época não era senadora ainda, e ela falou isso, ela falou, conhecimento é tudo. Você Exato. muda qualquer tipo de situação, de realidade, por meio do conhecimento. E é bonito isso, né? Eu sou, de formação, eu sou pedagoga, mas eu nunca me vi dentro de uma sala de aula trabalhando, como você disse, assim, de ter uma rotina e fazer só aquilo, para mim, eu acho que ia ser pouco, sabe? E aí eu fui fazendo pós atrás de pós para poder me encontrar. E até hoje eu não me encontrei, não. Eu tô na sétima pós-graduação. Caramba. Iniciei uma agora em psicanálise, que é muito mais para mim, para eu entender, tentar me entender. E tô gostando, mas assim, todas as vezes que eu penso em trabalhar com pessoas, eu penso exatamente isso, em que eu posso agregar, não só a curto prazo, né? Aham. Deixar mesmo um legado, porque acho que para mim não faz sentido eu passar pela vida de um ser humano 1 ano ou 6 meses e ficar por isso mesmo. E não transformar, não Não agregar nada. transformar. Eu acho que esse é um dos bons segredos do casamento, inclusive. Sim, Né? Você querer tornar a pessoa, ou ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor. É não achar que você é dono da pessoa ou algo nesse sentido, ou que só você tá certo. Casamento, eu acho que é muito nisso. Você se melhorar e ajudar a pessoa também a se tornar melhor. Isso, para mim, hoje, pela minha experiência, é o que tem feito uma grande diferença nessa trajetória, nesse projeto. Porque é isso, a gente precisa deixar uma marca na vida das pessoas. A vida é muito curta, a vida é muito passageira e muito rápida. E se a gente não fizer pelos outros, dinheiro você não vai levar, de forma alguma. né? Como dizem, nem a roupa que você vai ser enterrado não é você que vai escolher, né? Exatamente. Não, e depois que você morrer, mesmo você vestido com ela, você também não vai carregar. Quando abrir o caixão, ela Sim, vai estar lá. Né? Então, exatamente. dessa vida, o que eu quero deixar para os meus filhos é isso. É exemplo de honra, exemplo de retidão e um exemplo de alguém que fez algo além das coisas pessoais. Que fez realmente, que contribuiu como uma formiguinha Sim. para que a sociedade pudesse Mas com evoluir e esses crescer. projetos eu acho que não vai ficar tão formiguinha, não, né? Já tá abrangendo. Não, é isso. A gente vê que um pouco de energia que a gente coloca, a transformação ela vem como uma onda, porque as pessoas passam a acreditar. Mas, quando eu digo que ainda é de formiguinha, é porque assim, tudo bem, eu posso ser uma formiguinha barulhenta, mas Formiguinha para ver. nós precisamos de muitas outras pessoas acreditando, incentivando esse projeto, porque é daí que vai ser criada essa cultura e daí que a gente vai transformar a nossa realidade. Você comentou da questão da sua avó, do fogão a lenha, quase que eu choro, porque eu perdi minha avó faz 5 meses. Caramba, E é meus ela que me sentimentos. ensinava, obrigada, ela que me ensinava, que me ensinou a cozinhar. Assim, e mineira,
Você imagina, né? Então ela me ensinou a fazer o arroz, a galinha caipira, uma rabada. E era você que não sabia cozinhar. Entendi. E aí, hoje eu gosto, e ela sempre falou isso pra mim: não adianta você vir pro fogão chateada, com raiva. Não, você tem que estar fazendo aqui e com amor. O que as pessoas vão receber de você é o que você está colocando aqui. Perfeito. E para mim isso é terapia. Quando eu vou para cozinha, para cozinhar, é porque eu quero muito, é porque eu gosto e eu esqueço qualquer outra coisa ali. Mas a cozinha tem muito disso. Você pode perceber, qualquer tipo de comemoração, Sim. qualquer tipo de local onde agregue pessoas, sempre tem comida. E se não tiver comida, as pessoas não vão ficar muito tempo. Porque Eu ia até para os shows só para ficar no camarim comendo. Eu tenho um grande amigo que ele trabalha com o João Neto Frederico, uma dupla, não sei se você conhece. Conheço, sim. E aí ele sempre me chama, né? Aí eu, amigo, eu vou ficar no camarim. Eu gosto das comidinhas. E é isso. Quando você cozinha com vontade de cozinhar, é o que eu falo nas minhas palestras para os cozinheiros. Entenda que cozinhar é uma outra forma de eu falar para quem eu não conheço, eu te amo. Sim. Por quê? Você não sabe exatamente para quem você vai cozinhar. Às vezes você nunca viu aquela pessoa. Só que você precisa dar o seu melhor. Porque aquela pessoa está ali por algum propósito. Seja para poder encontrar um amigo, seja para pedir em casamento, para pedir em noivado, para fechar um negócio. Então você está participando, de alguma forma, do dia daquela pessoa. Uhum. Um dia ruim pode ser transformado com uma boa comida. Uma pessoa que esteja triste, uma pessoa que esteja passando por uma situação difícil, quando come uma boa comida, uma comida que conforta, isso pode mudar o dia dela. E é isso que eu falo, tanto para os meus cozinheiros quanto para os meus garçons. Vocês não estão simplesmente entregando comida para essas pessoas, vocês estão ajudando elas a transformarem seus dias. Vocês estão possibilitando criar um contexto específico e eles escolheram aqui para estarem. Então, deem esse devido valor. Você não está simplesmente cortando uma cebola ou um tomate. E eu fico péssima, péssima mesmo. Já cheguei a chorar quando eu erro. Quando tá mais salgado ou quando passa um pouquinho do ponto que eu achei que tinha que estar, Então, eu fico muito mal. mas vou te dizer que isso é comida. Por isso que eu não tenho coragem de ir pro MasterChef. Não se preocupe com isso. Se alguém falar ali que tá ruim, acabou minha vida. Não, faz a coisa, errar faz parte do processo. E eu acho que essa tentativa de fazer a boa comida, ela é a parte mais válida. Cozinhar, principalmente quando a gente tá falando aí de relação entre pais e filhos, marido e mulher, filhos e pais, e até entre amigos mesmo, é uma situação de muito mais, olha, eu estou te dedicando tempo de qualidade do que propriamente a comida. Uhum. Uma vez que você se esforce, que um amigo teu se esforce a fazer uma comida, ou que o seu filho ou que a sua filha se esforce a fazer uma comida para você, por mais com sal ou sem sal que a comida esteja, por mais quente ou frio, apimentada ou não apimentada, a comida em si passa a ser secundária nesse contexto. Porque o prazer que você tem de compartilhar um prato, uma mesa com quem você ama, com quem você gosta, é daí que vem os principais sabores da mesa. Por isso que comida de vó e de mãe são tão especiais. Porque elas, por mais que elas tenham dezenas de atividades por dia, elas sempre que param para poder fazer comida, elas fazem comida com amor. Pode ser arroz, feijão e a carnezinha. Tem aquele gosto que você pode comer nos melhores restaurantes do mundo, mas você sente vontade de comer aquela comida da mãe. É um sabor especial. E não adianta, você pode comer na casa da mãe dos outros. A casa da sua mãe tem um gosto especial, porque A minha mãe, eu lembro de alguns pratos específicos que são muito bons. Já da minha avó era qualquer coisa que ela fizesse. Até eu não sei o que ela fazia, mas ela temperava ali um alface e tomate só e tava muito bom. Sempre foi muito bom. A minha mãe já era mais sofisticada, como minha mãe sempre trabalhou muito. Então ela não tinha esse tempo. Quem cuidava de mim era a minha avó. Mas eu lembro assim, a minha avó fazia muita verdura. Sempre tinha o chuchu, tinha quiabo, que eu adoro, jiló. Todo mundo fala que eu sou esquisita porque eu gosto de jiló. como é que você faz quiabo? Me conta.
Eu aprendi a fritar ele Boa. Fritar simplesmente na panela seca. no óleo, tipo Fritar por batata. imersão? É, Sério? fica muito bom. Não duvido. Mas eu acho que ele puxa muito gordura. Mas me conte mais sobre o seu quiabo. Vou te dar a receita. Tá bom. Mas a minha avó fazia junto com o chuchu na água, assim, refogadinho. Mas eu não gostava Da liga. daquela baba, né? Isso. Então eu lavo ele, eu seco, aí eu corto, aí frito. Tá. Aí fica bem, bem crocantezinho. Tentei botar na airfryer esses dias, ficou muito seco. Não é legal porque ele desidrata. Pois é, ficou muito seco. Fica uma dicasinha pra você então. Não precisa fritar E por eu não imersão. sou uma pessoa de air fryer. Eu gosto do fogão. Eu acho que nada que tem fogo, quer dizer, tudo que não tem fogo pra mim é bruxaria. Não, pra mim aquilo ali não é normal não. Então, a minha avó fazia em fogão de lenha, já teve situações assim de como na época era tudo muito mais difícil, então acabava o gás, aí ela fazia uma latinha de sardinha com álcool para terminar de cozinhar ali e sempre se virando, né? Como você disse, você tem conhecimento, você acaba Você transforma. dando um jeito. E aí eu lembro muito assim do cheiro do feijão cozinhando, que ela sempre colocava o pé de porco, e eu amo. E por mim eu como um porco inteiro dentro do feijão. Então eu fui aprendendo com ela desde pequena, né? Primeiro vendo tudo que ela fazia e depois quando ela me colocava mesmo para preparar. Mas vamos falar do MasterChef? Vamos. É uma coisa que eu fiquei muito curiosa. Eu assisto algumas entrevistas de alguns participantes e me falaram que aquela cozinha não é cozinha. Como é que é aquilo? Me explica. Que aquela cozinha não é cozinha. Deixa eu tentar Não é entender. uma cozinha de verdade. Tentar entender. Bem, aquela cozinha é uma cozinha. Talvez eu vá divergir do pessoal nesse pensamento. Mas ali é um processo muito complicado, porque de fato você não sabe o que você vai cozinhar. Então é sempre uma surpresa. E o mercado realmente, o tempo é aquele. Então, Essa coisa de tempo pra mim é complicado. pois é, mas lá, como você vai pegando o jeito e onde estão as posições das coisas, você acaba que o tempo que eles te passam de 2 minutos, ele é interessante. Porém, se você pensa em uma receita, porque ali é o seguinte, levantou a caixa ou contou a história, você já começa, esquece o que eles estão falando, você já começa a maquinar sobre o que você pode Eu fazer, imagino. tentando lembrar o que você viu no mercado da última vez que você esteve lá. E eles mudam algumas coisas. Então isso às vezes atrapalha. Alguns ingredientes que tinham, hoje não tem mais. E aí, por isso que você vê tantas pessoas com tantos ingredientes na cesta, porque às vezes você vai com a cabeça de fazer uma receita, chega lá não tem o que você precisa. E aí o pessoal sai metendo para ver o que vai conseguir fazer no final e se sobra alguma coisa. Mas assim, tem todos os utensílios de cozinha que você precisa, até Aquele utensílios... tempo é o tempo mesmo? Eles dão um chorinho ali, da contagem regressiva, que os 15 segundos se tornam 40, mas tem esse chorinho a mais, mas é isso. Assim, o tempo da cozinha realmente é aquilo que eles passam por ele. Então, para mim, foi uma experiência muito positiva. E você chegou no top 10. Tava no top 10. Então, para mim, foi assim, muito, muito... Se eu não me engano, qual foi o prato? O que eu último, saí, eu fui um prato da Paola, que tinha que replicar o prato da Paola, e eu usei um vinho Riesling, que deixou a receita mais doce. Ah, lembro. E o erro foi, esse era um vinho mais seco, né? Eu usei o Riesling, que é mais adocicado, e aí foi onde teve ali a disfunção do prato. Mas faz parte do processo. Mas eu lembro do bode. O bode fez sucesso, o peixe fez sucesso. Até hoje eu tenho aqui já não dá mais pra sentir, mas até hoje eu tenho um pedaço do peixe dentro do dedo. Ai, entrou? Entrou, porque eu tinha que fazer, né? Ai, Eu tinha que tirar toda a escama dele. Então, no processo de puxar, ele tinha alguns ferrões. E aí foi quando eu me furei e... Ok, foi bom que eu ganhei a prova. acontece alguns acidentes lá, né? Bastante. Teve um, inclusive, nessa prova do peixe, que eu caí, que eu quase me machuquei de maneira muito séria. Hoje, quando eu vejo o replay, eu passei minha cabeça, deve ter passado uns 5 centímetros da quina da... Caramba. foi bem...
E teve um colega que participou até de uma prova que você foi líder, se eu não me engano, Isso, o capitão, Thiago. que ele tava com a perna... Mas não foi lá o acidente, né? Não. O Thiago, ele machucou a perna descendo no metrô. A gente tava em gravação. Ah, sim. Ele, né, tava descendo no metrô, machucou a perna e foi muito engraçado, porque eu não vou lembrar qual foi o feriado. Mas ele machucou a perna e ele tava sozinho lá em São Paulo, cada um ficava num canto. E eu lembro que ele não conseguia tomar banho. E ele precisava de uma cadeira pra sentar. Aham. Aí eu falei, bicho, não vou te dar banho não, nem vem com essa conversa. Eu vou. Aí eu saí em São Paulo pra poder buscar uma cadeira pra ele. Eu lembro que tava até. Nesse dia, como era feriado, tava tudo fechado. Eu só encontrei uma americana aberta. E aí comprei uma cadeira de plástico pra ele. Fui levar pra ele e falei, irmão, tá aí, senta, toma o seu banho e se vira. Tadinho. E... Mas ele se machucou e aí daí pra frente eu fiz questão de tê-lo no meu grupo. E vocês ganharam a prova? Ganhamos, foi a prova que eu fui capitão. Foi a prova, inclusive, com a maior distância as duas Eu vi. competições. Né? Foi de Ah, lavada, né? foi. E na prova seguinte, que eu também fui capitão, nós tivemos alguns problemas de produção, que aí, coisas do jogo, nos levaram para a repescagem e foi onde eu saí. Uhum. Mas, inclusive, isso foi um fato muito curioso durante essa jornada, porque nessa prova especificamente foi quando mudaram a liderança no meio do caminho. E eu ouvi o diretor dizendo para ela mudar, para Paula mudar. Então não foi uma questão. Coisa de televisão. Sim. E aí, nesse processo, o pessoal começou com a história do feminismo. Eu tô falando com um grupo de mulheres. Olha, porque ele hesitou em entregar para ela, porque era mulher. Umas babaquices que não faz o menor sentido. Você tá no meio da prova. O pessoal fala assim, passa a doma. O que eu fiz? Eu, tipo, sério? Sério. Passei e tá tudo certo. Não teve nada de, olha, ele teve resistência. Se fosse para qualquer um, eu teria entregue. Aham. Não era essa a função. Então, são esses extremismos e essas coisas que tudo Que, vira olha, lacração. hoje tá tão difícil tudo nesse sentido, assim, do que você diz e do que as pessoas entendem, e do que elas querem passar para todo mundo a uma imagem, seja lá de quem for, da pior forma. É isso. Sempre vai pro pior lado. É isso. Então é bem complicado, né? Perder. Mas eu vi que você foi caminhando bem, e aí, depois que você saiu, o que foi quando você decidiu? Isso, não. Eu não. Até a minha saída do MasterChef, eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Aí eu fui trabalhar com o Fogaça, ele me permitiu trabalhar com ele um tempo, me convidou para trabalhar lá, foi muito legal. Foi lá em São Paulo? Foi lá em São Paulo, trabalhei com ele no Sal, foi muito interessante. E daí que foi que essa história, de fato, então, começou. Depois que eu voltei para Brasília, eu fiz alguns cursos em São Paulo. Porque eu conheci o Arthurito, não gostei. Conheci o Lebife, não gostei. Falei, cadê esses chefes? Ainda bem que quem tá falando isso é você. Eu vou ter que ir lá cozinhar pra eles. É, Pode ter sido o dia, não sei, mas assim, de tudo que a gente assiste, né, da exigência que se é dada ali, tudo bem que é uma competição, mas você imagina que eles também vão te proporcionar o melhor, né? A carne que eu pedi não estava boa. Não estava. acontece, né? Às vezes isso não A precisa de produção. empanada da Paola é muito boa. É. Muito Já boa. comeu aqui em Brasília? Não, Ela tem na 116 Sul. não sabia. Tem uma Eu lá. comi uma em outro lugar, muito boa. Mas essa da Paola, não. Comi lá em São Paulo. Ela abriu aqui E em Brasília. o cão velho. Cão velho. Eu não consegui ficar. Eu entrei em uma música muito alta, um ambiente assim, muito escuro, e aí eu fui embora, nem pedi nada. É o perfil do Fogaça. Mas engraçado, porque já o Sal não tem esse mesmo perfil. O Sal já é um restaurante bem mais tradicional, com receitas muito interessantes, bem brasileiras também. Então, algumas inspirações vieram de lá. Mas o cozinhar é isso. Isso é muito louco quando você é do MasterChef. Nunca mais você vai fazer um prato que não vai ser avaliado. Todas as comidas que você fizer na sua vida, do MasterChef pra frente, todo mundo vai te avaliar. Então acabou a sua ideia de fazer um prato sem avaliação. Né? Você vai ser avaliado constantemente por todos que experimentaram o que você faz. Isso é uma coisa marcante de ter participado de um programa como esse. Eu imagino. Porque assim, eu gosto dessa parte assim de perceber que as pessoas estão gostando do que eu fiz. Ah. Tem que elogiar, senão eu não cozinho mais não.
E eu imagino para você, mas depois você trabalhou em algum restaurante ou você abriu algum restaurante? De lá para cá eu abri esse buffet, Aham. né, para atender empresas. E aí é onde tem um dos principais diferenciais. Quando nós construímos experiências para marcas específicas, e aí tô falando de BMW, Porsche, que a gente já fez evento com eles, Aston Martin, que a gente fez o lançamento aqui em Brasília, Souvenir, Tramontina. Então, para todas essas marcas, como tem a veia publicitária por trás, nós criamos experiências exclusivas baseadas naquilo que a marca quer transmitir. Então, diferente de um evento de lançamento, onde vão contratar um buffet, que as pessoas vão servir uma comida e o motivo, vamos dizer, do lançamento, ele é separado da comida, a gente sempre faz algo para agregar e atrelar uma coisa a outra. Seja com molhos, seja com aromas, seja com cores, seja com formas. Então, se tem um propósito de um lado de especificar principalmente os diferenciais do teu produto, eu vou colocar isso na gastronomia e vou mostrar para as pessoas essa interseção entre as duas. Porque comida é isso, né? É gerar experiência a longo prazo. A memória afetiva, memória gustativa, ela é muito presente. Então, quando você cria um cardápio onde os pontos principais da marca ou as mensagens centrais que uma marca quer transmitir podem ser encontradas também na comida, você cria uma experiência transversal muito interessante. Eu imagino. Tem coisa que eu não esqueço. Por exemplo, eu fui. Ah, já esqueci. No 348, lá em São Paulo. Uhum. Que tem aquele filé à milanesa perfeito com a salada julienne. Que pra mim aquilo é dos deuses. E teve uma época, eu tava grávida, que eu desejei um arroz de risoto de galinha da Angola. Que eu comi num restaurante aqui. Só que era tão difícil que acabou que eu fiquei frustrada. Eu não comi durante a gravidez. Porque esse restaurante, a gente foi de lancha e eu não sabia como que chegava lá de carro. E aí, na época, a pessoa, né, o pai da minha filha não tinha muita paciência e ele não parava em Brasília. Então, eu fiquei sem comer o risoto de galinha da Angola, que depois eu descobri até que já tinha saído do cardápio. cardápio. Então, não façam isso com a gente. Faz uma comida boa, depois tira, né? Depois tira. O Lifebox tirou um cachorro-quente que pra mim era uma delícia. Tiraram do cardápio, como assim? E muitos restaurantes fazem isso, né? É impressionante. Inclusive, E por quê? Me explica. que às vezes é questão de custo, às vezes é questão de logística, sei lá, às vezes só a gente gosta daquilo, a gente acha que todo mundo gosta, mas só a gente gosta, então não sai o produto. Mas é muito frequente encontrar pessoas com esse tipo de reclamação. Teve um pato laqueado também lá no Rio que eu comi no restaurante do Ike. Mas isso faz muito tempo. Que também eu não esqueço. Tava muito bom. Um pato laqueado dá um trabalho Eu imagino. absurdo para fazer. Eu São imagino. horas e horas de preparação, quando não dias. Mas é uma preparação que realmente vale o seu preço, pela técnica, pelo processo. Eu não faço esse aqui porque os patos que nós temos não são patos possíveis de serem consumidos, não porque não sejam comestíveis, mas é porque a nossa legislação não permite a utilização desses animais para preparação, a não ser que a gente mude a legislação. E por esse motivo foi que eu decidi, depois de levar muitas vezes o projeto ao Congresso, a vários deputados, e nenhum deles assumir o projeto para inclusão do Cerrado como bioma, que acreditem, o Cerrado não é reconhecido na Constituição Brasileira como bioma. Artigo 225, parágrafo 4, não trata o Cerrado como bioma. O Cerrado o Cerrado e Caatinga são dois biomas brasileiros que são tirados da Constituição. São nem previstos. E por causa disso existe uma série de projetos que não podem receber incentivo ou financiamento porque não faz parte do escopo dos biomas descritos lá. Tem coisas que você nunca ouviu falar na vida que está lá, mas o Cerrado e a Caatinga não estão por lá. Então esse é um trabalho que eu também estou debruçado em cima para poder fazer acontecer. E espero que aí nessa legislatura agora as pessoas possam se atentar a isso e levar esse projeto à frente, porque é fundamental. Ai, você tem que estar lá, então, para fazer isso. Foi por isso que eu tentei. Então, agora vamos falar disso, né? O que deu na cabeça de virar, assim, totalmente a vertente aí do
Pois é, eu entendi que a política não seria inverter ou nem mudar a vertente. Eu vi que a forma como eu estava fazendo as coisas, tudo travava na legislação. Uma legislação ruim, que não fazia sentido, que não faz o menor sentido. E eu falei, bem, se eu for esperar que alguém faça, eu tô vendo que não vai acontecer. E eu levei isso para vários, dezenas de deputados. E não aconteceu. Então eu falei, se eu for ficar esperando, a coisa não vai girar. Uhum. Vamos lá, vamos levantar a bunda da cadeira e vamos colocar à disposição para tentar mudar isso. E isso e uma série de outras coisas que estão erradas nessa legislação, né? Na nossa legislação, por exemplo, você não pode consumir um animal nativo brasileiro, exemplo, a ema, que é um animal nativo nosso, Uhum. nem criação a gente tem porque não tem abatedouros específicos. Então, por consequência, comercialmente eles tornam inviável porque nós não temos, vamos dizer, a métrica de como esse mercado pode funcionar. Mas eu posso trazer um avestruz, que é um animal muito mais nocivo em termos de meio ambiente para cá, que é um animal muito maior, que tem outras demandas, Uhum. e mais agressivo, e posso cuidar dele aqui no meio do cerrado sem problema nenhum. Ou seja, eu posso pegar algo exótico, trazer para cá e cuidar, criar esse animal aqui, mas não posso pegar um animal nativo e multiplicar ele aqui, porque a legislação idiota não permite. Então são essas coisas que me fizeram entender que se eu fosse explicar para eles, eles não entenderiam. Então eu precisei tomar a frente disso. E não adiantava fazer isso em esfera distrital. Precisava ser esfera nacional. Então por isso que eu me coloquei à disposição do povo para ser deputado federal, para poder brigar exatamente por isso. E você, como foi? Como foi? Foi bem votado? Então, eu esperava mais, mas não tive também E para muito... federal também É muito é complicado. mais É difícil. muito complicado. E assim, o jogo político ele é muito complexo, né? Se você não aceitar certas coisas, se você não entender essa mecânica, você é colocado de lado. E eu fui colocado de lado. Então eu tive que correr por outras frentes para conseguir participar da campanha. Uhum. E consegui a suplência, não tive nem de longe a votação que eu esperava ter, mas também não tive o tempo de exposição que o partido me disse que eu teria. Entendi. Então, assim, a grande parcela da população vê as informações através da TV, né? A gente tentou mídias sociais, uma série de coisas, mas muitas e muitas e muitas e muitas pessoas me disseram, caramba, mas eu nem sabia que você era candidato. Se eu Digo mesmo. soubesse, eu tinha Se bem que votado eu em também não você. te conhecia, né? Entende? Mas é isso, assim, faltou essa visão, Uhum. né? Tanto é que não atingiram os objetivos esperados de realmente querer fazer uma coisa pela população. Porém, contudo, entretanto, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho em dizer, se você buscar hoje o que eu fiz com a minha verba de campanha, eu te falo onde é que elas estão até hoje e a transformação que ela tem feito nas pessoas até hoje. Porque eu não gastei dinheiro com panfletagem, com santinho, com uma série de outras coisas. Eu peguei esse dinheiro e coloquei em hortas urbanas. Coloquei para que as pessoas pudessem ter irrigação, para que pudessem ter uma produtividade maior. E até hoje a gente ajuda aí 150 famílias por horta, mês. Se você for lá até hoje, tem um ano depois de campanha. Uhum. E eu quero ver qualquer outro deputado que tenha feito algo nesse sentido. O que a sua campanha fez, o que sua campanha deixou de legado. Então, por mais que eu não tenha conseguido o objetivo final de ser diretamente colocado como deputado, eu tenho muito orgulho em dizer que se você for até hoje nessas pessoas, elas estão se beneficiando desse dinheiro que era público e voltou para o público. Então, não consegui fazer... Que é o que deveria acontecer, sempre, né? O dinheiro Exato, é público. exato, né? Então, isso é um dos diferenciais. Quem sabe no futuro, né, a depender da conjuntura, a gente não tenta mais uma vez e dessa vez com mais conhecimento, com mais tempo, né, para poder falar para as pessoas do que é o projeto. Quem sabe a gente não chega para fazer diferença real para as pessoas. Vai chegar. Amém. Vai chegar. Eu lembro que você comentou que depois do MasterChef nunca mais você Preparou nada sem ser avaliado. sem ser avaliado. Pronto. Agora é a sua vez de avaliar aqui. Eu preparei uma surpresa.
E a minha amiga, que tá com a Dom Hamburgueria lá no Sudoeste, ela preparou uma degustação aqui pra você. Ela vai trazer. Sensacional. Eu vou te confessar que eu gosto bastante de hambúrguer. Então já Sério? começou com excelentes pontos. Olha, eu não gosto tanto, mas esse é sensacional. De verdade, não é porque são meus amigos, não, viu? Bem-vinda, Késia! Bem-vinda. Obrigada. Linda. Tudo bem? Dom Hamburgueria. Hamburgueria. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela gentileza, viu? E ela vai sentar aqui para explicar, né? O que ela fez, o que ela preparou. Dom E eu vou Hamburgueria. deixar, gente, o arroba da Dom Hamburgueria para vocês seguirem. Eu vou mostrar Do na Vinícius câmera. também, Ó. Achando que... né? Obrigada. Me fala o que você trouxe para o chefe. Gente, aí... Nossa, acho que eu nunca fui avaliada assim. Tô morta de Já vergonha. recebeu 10. Pelo cheiro, já recebeu 10. Ai, que bom, obrigada. E esse hambúrguer é artesanal? É um hambúrguer artesanal, nós preparamos um blend com... Posso falar? Pô, Não falo a receita, falo os ingredientes, os itens, né? É um blend de fraldinha, patinho e bacon. sensacional. Nós prezamos muito por ser tudo artesanal, então nós colocamos um pão feito pela Cardabelle, que é uma panificadora francesa que tem aqui na Asa Norte. E usamos o nosso blend, tudo preparamos na casa com um molho de queijo gorgonzola, que nós preparamos também, tudo bastante artesanal. E o hambúrguer feito na brasa. Hoje eu trouxe também batata frita, Eita. um molho de pimenta defumada Muito do bem. Ela tem um ketchup sensacional. e o ketchup Eles fazem. defumado, exatamente. Cheiroso. Tem aí Força. também. Isso aqui já veio nos... Tá É. vendo? E conta pro povo uma curiosidade. Eu sei que não é receita. Mas por que fraldinha, patinho e bacon? Então, Os 20% da gordura estão no bacon. estão no bacon, Então você exato. não usa ovo no seu... Não uso. Por quê? Porque a gente gosta do sabor da carne. Bate A aqui. gente não quer o molho como item principal Boa. do nosso A hambúrguer. estrela A é- estrela é a carne. Porque o pessoal pensa que hambúrguer tem que levar uva para aglutinar. Não Exatamente, precisa. não Se você precisa. coloca gordura suficiente, os 20% mais ou Isso, menos, é verdade. você consegue aglutinar todo o hambúrguer sem precisar de colocar ovo ou farinha. Fica a dica. Come bem, tá vendo? Exatamente. Nem ovo, nem farinha. São só carnes. E a gente preza também por moer uma única vez, que aí a gente tem, ao mastigar, o sabor mesmo. Textura. A textura e leva ao churrasco. Então a gente preza pela brasa e por moer uma única vez para ter esse Textura. gostinho de churrasco. Porque se colocar mais de uma vez para moer, também fica a dica para você de casa. Você vai ter uma pasta, e não uma carne moída, Isso. Pronto, eu tô tendo uma aula aqui. tá? Vamos lá, chefe. Cheiroso. Olha, dá um close aqui no chefe. Tem dois, né? Ainda bem. A maionese você que faz. Sim. Até o pão é O artesanal. pão é artesanal, é do Benoir, lá Mas é da de uma parceira, Cardabelle. né? É uma parceria. Não, você pode ver que é o seguinte, é por ser um hambúrguer artesanal, consegue dar zoom aqui, né? Ó, textura da maionese, ó. Não cai, tá vendo? Não é aquela maionezinha xoxa. Cebola caramelizada e Cebola o queijo caramelo. cheddar. Ai, meu Deus. Eu vou te entrevistar todo dia. Excelente. Parabéns, Obrigada. de coração. Agora eu vou experimentar os molhinhos. O vermelhinho é o de pimenta. Bom também. A gente falou sobre... É o ketchup? Vamos ver o já conto agora. Quer ver? Goiaba? Não, Não? não. Interessante, mais adocicado esse. É mais adocicado. Uhum. Tomate defumado. Se ele tivesse mais tempo na cidade, mas quando você voltar, tá convidado, Por né, a favor. conhecer.
para experimentar os choripãs. A gente está lançando no O cardápio choripã. agora o Dom Parmê. E aí ele vai... A gente sentiu um pouco de necessidade, algumas pessoas vão, a gente tem muitas academias aqui no Sudoeste, a galera fit, não sei o quê. Eu não quero comer pão e tal, e me pediam o hambúrguer sem o pão. E aí a Certo. gente tá lançando ele no prato, com salada ou com a batata frita, de acordo com o que eles preferirem, sem o pão. Ai, gente, é bom ter uma amiga assim, viu? Fazem amizade com ela. Gente, não come sem pão, não. Esse pão também é muito bom. Come com pão. Ele é maravilhoso. Ajuda a gente para produzir, né? Não, e fora que é um pão de fermentação natural, então ele não inflama igual um pão comum, né? Ele tem mais benefícios do que malefícios, por conta da própria fermentação, né? Ele já dá uma modificada. Não, é um pão super saboroso, tem textura. Muito, muito legal. Eu tive lá Ah, e eu provei o choripã. Né? Eu como uma boa amante da Argentina. Com o chimichurri, né? O choripã tem bem essa pegada argentina mesmo. A gente faz o chimichurri na casa também, com ervas frescas. vocês fazem o chimichurri? Isso, nós Excelente. fazemos. Não é com tempero seco, a gente faz com ervas frescas, sempre com o azeite, o limão, aquele temperinho. A gente gostaria de poder fazer como os argentinos fazem mesmo, que vão só complementando e pegando o Perfeito. sabor do outro, mas infelizmente a A gente nossa não legislação não pode permite. fazer. Exatamente. Mas, independente, a gente consegue um sabor bem fresco, bem leve no chimichurri. Não é às vezes a gente chega, ai, o que é? Às vezes as pessoas não conhecem, né? O que é choripã? Ah, é um pão artesanal com linguiça. Ah, é só um pão com linguiça. Gente, não é só um pão com linguiça. Ele tem todo um complemento. Ele é servido com essa maionese de gorgonzola também e o chimichurri fresquinho. Então ele tem um sabor surreal. Aprovado, chefe? Muito, e é bem perceptível também o bacon aqui. Muito bem feito. Você vê, ó, pessoal, vou dar zoom de novo. Tá vendo que é bem flocada a carne? Sinal de que é um hambúrguer bem feito. Porque ele não desmonta, mas quando você morde, ele tem essa textura. Então, Ai, gente. parabéns de verdade. Tá muito, muito, muito saboroso. Aprovado pelo chefe. Eu vou dizer o seguinte, continue com a entrevista ali que eu vou comendo aqui. A minha entrevista com ela vai ser... Eu tô querendo ir lá pra mostrar o espaço, né? É mesmo? A forma como ela prepara. Me chama. Pois é. E aí, vocês vão ver, gente. Porque essa temporada gourmet eu quero mostrar a mão na massa mesmo. E é bem legal, porque hoje eu tava sozinha, né, fazendo e tal, porque hoje a gente não abre lá, nós abrimos de quarta a domingo. Ela abriu só pra preparar pra você. Tá sensacional isso aqui. E fazendo tudo sozinha, às vezes a gente fala assim, nossa, é muita coisa, é muito trabalho, as mulheres para acender parrilha, para colocar fogo, não sei o quê. Eu já tô tão acostumada que eu não percebo mais, assim, tanta As temperatura, as dificuldades, né? dificuldades. Eu tava... Todas as entrevistas que você vê com mulheres geralmente fala isso, sobre o fogo e, né, a temperatura e a mulher, que às vezes que é o que talvez mais incomode, assim, na parrilha. Perfeito. Mas você se adapta, então não tem muito... E a Muita minha entrevista dificuldade. com ela, eu quero bem frisar essa abordagem da mulher nesse meio do churrasco, né? Que é um meio mais predominante dos homens. E ela vai falar um pouquinho, viu, gente, da trajetória dela, de como ela lida com isso hoje. E aí, chefe? Não, vamos falando, eu tô aqui. Tô vendo ainda, peraí. Mas Não vai ser hoje. Agora a gente vai comer, gente. Eu Quer- trouxe também a batata e o chicken. Na verdade, a ele gente é tem o chicken maravilhoso. dom, que é uma nossa versão do nugget, né? Inclusive, a gente mudou o nome do cardápio, porque a gente estava chamando como nugget dom e tal, mas as pessoas achavam que era um nugget comum de mercado, esses que a gente frita, e na verdade não. Ele é feito nós que fazemos com frango defumado, então ele tem todo um diferencial também. As crianças gostam muito e a gente acabou passando para os adultos, porque como não é um nugget
simples, né? O nosso chicken dom, ele é bem diferente. As pessoas gostam de pegar para tomar uma cerveja, como um petisco lá, porque a gente tem as cervejarias do lado, tem o nosso parceiro da Mosaic lá, do nosso lado também que tem cervejas especiais, então Casou super bem. casou super bem. Ouça o barulho aí. Tome. Eu vou brilhar também, muito bom. Gente, mais um episódio aqui. Obrigada, chefe Vinícius, Foi um que eu ainda não prazer. aprendi o sobrenome. Rossignoli. Rossignoli. É um prazer. Kézia é maravilhosa, obrigada. Seja Obrigada pela bem-vinda. oportunidade. E aí? Obrigada. Você vai abrir a temporada, quer dizer, o chefe já abriu a temporada gourmet, e você vai abrir com a mão na massa, né? Sim, vamos fazer lá na loja. E vamos- Gente, ó, o arroba vai ficar